De volta com o terceiro e último bloco do programa Entrevista com Moreira Serra. E agora aí uma entrevista super especial feita aí pelo meu amigo Edilson Vanderlei e o Dr. Carlos Nina, ex-presidente da OAB Seccional Maranhense. É contigo, meu amigo Edilson Vanderlei. Olá, bom dia. Bom dia, Moreira Serra. Bom dia, doutor Will. Bom dia, Geumilson. Doutor Pablo, né? Então, quero falar da minha gratidão, doutor Moreira Serra, por ter me dado este momento ímpar na minha vida, de poder conversar, entrevistar o doutor Carlos Nina, advogado, juiz, promotor, ex-presidente da OAB e jornalista. Muito obrigado, doutor Moreira, porque edificante é poder conversar com uma inteligência como a do doutor Carlos Nina. Uma entrevista que fica fácil, uma conversa que se desenvolve e perguntas são absorvidas e feitas para que nós possamos ter essa interlocução. Te agradecer, Moreira Serra, porque é gratificante para mim, Edilson Vanderlei, poder estar participando e dando essa minha pequena gota de participação no seu programa. Agradecer mais uma vez ao nosso bom Deus por nós estarmos com saúde e poder ter o privilégio de estar com o doutor Carlos Nina em seu escritório, podendo conversar, contemplar aquela vista bonita ali da praia, né, de São Marcos. É ali no Calhau o endereço do escritório do Avenida dos Holandeses, do Dr. Carlos Nina. Mas vamos fazer assim? Vamos passar logo para essa entrevista que nós vamos colocar aí, nós não, o grande e poderoso Moisés. Moisés, coloca lá, por favor. Bom dia a todos. Simplesmente, o Dr. Carlos Nina é advogado, juiz promotor de justiça, ex-presidente da OAB e jornalista. Bom dia, doutor. Bom dia. Como o senhor vê as eleições que se avizinham para presidente da República? Eu vejo com uma certa preocupação pelo que nós assistimos ao longo da campanha. Foi uma campanha das que eu presenciei totalmente diferente pela intensidade das agressões, das ofensas, da absoluta falta de um programa por parte dos candidatos. Porque, na verdade, o que nós assistimos foi mais uma preocupação da sociedade no sentido de ir na busca, na esperança de resolver alguns problemas básicos que a sociedade tem vivido, que é a questão da segurança, da saúde e da educação. E, lamentavelmente, o que nós assistimos, e como até propostas, é a verdadeira distorção de valores da educação, de valores que afetam diretamente a base da família, da sociedade, a educação das crianças. Então, isso me preocupou muito, e não só a mim, mas eu tive a oportunidade de observar que a sociedade brasileira deu uma resposta a essa proposta, a essa quebra de valores. Então, eu acredito que nós estamos num momento difícil, não sabemos o que virá pela frente, mas há uma esperança muito grande de que o candidato que sair vencedor saiba compreender que a sociedade brasileira quer mudança. E essa mudança ela demonstrou na votação expressiva que deu aos candidatos de sua preferência, inclusive na absoluta mudança no Congresso Nacional. É como se estivesse atendendo aquele apelo das pessoas para que não votassem em candidatos que têm ficha suja, que são corruptos, que têm no seu passado a corrupção. É importante que as pessoas se preocupem em ver nos candidatos aquilo que eles
querem fazer pelo país e conheçam também a sua história, história pública. Não nos interessa a vida pessoal de ninguém. É claro que isso é importante, mas nós não podemos nos preocupar com uma questão menor diante do grave problema que o país está vivendo, no qual ele foi colocado. Então é preciso que a sociedade faça essa escolha, que ela saiba fazer, e demonstrou na última eleição que está determinada a repelir todas essas medidas no sentido, essas propostas no sentido de violentar as nossas crianças, de minar a família, que é a base da sociedade, mas, inclusive, também a liberdade de religião, a liberdade de expressão. É isso, é diante desse dilema que eu vejo que a sociedade brasileira está, mas me parece que ela está encontrando o caminho de dar uma resposta para a classe política. Então, a nossa democracia, ela caminha a passos largos ou caminha dentro da normalidade para sua consolidação? Veja bem, a democracia, ela é um regime muito desafiador. É preciso muita coragem para quem está no comando manter a democracia, porque quem assume normalmente, quem se elege, é tentado e muitas vezes vencido pela tentação do autoritarismo, do abuso, da corrupção. É o que nós temos visto ao longo de todos esses anos. Então é contra isso que a população, na hora de votar, está reagindo. Então a sociedade brasileira está mostrando, está no exercício da democracia, mas, lamentavelmente, nós dependemos das pessoas que estão no poder. Então, se as pessoas que assumem o poder se desvinculam do compromisso constitucional de servir ao país, de servir à sociedade, e passa a montar um esquema de corrupção, um esquema de benefício pessoal, de manutenção do poder, isso põe em risco, sim, a democracia. Portanto, eu sempre que escrevo, e eu escrevo com certa regularidade, tenho dito em todos os meus artigos que nós não podemos também ficar apontando o dedo para os políticos, porque eles estão lá porque nós colocamos. Então é importante que quando nós votamos e quando formos votar, nós saibamos exatamente o que nós queremos. O que é que nós queremos para o Brasil? Nós queremos que o país seja um país sem ordem, um país onde as crianças tenham um programa educacional que os violente, que quebre todas as regras da moralidade. É isso que nós queremos. Nós queremos um país em desordem, sem qualquer respeito, sem segurança. É isso que nós queremos. Então, essa é uma decisão que nós temos que tomar. E, mesmo depois das eleições, nós temos que continuar vigilantes, porque nós precisamos que o Estado assegure saúde à população, transporte, e que isso não seja feito apenas em época de eleição. Então, é importante, portanto, que cada cidadão, na hora de votar, pense exatamente, não naquele trocado que ele possa receber, naquela pessoa que, quando ele vai comprar o seu voto, ele está lhe desrespeitando. É importante que você, eleitor, saiba que alguém que lhe oferece um sanduíche, uma coisa qualquer para você ir num comício, para você ir numa reunião, para você votar, essa pessoa está dizendo para você que ela não lhe respeita. Ela está mentindo para você, está desrespeitando. Então pense no que você quer para você, no seu bem, na saúde, segurança, nos seus filhos. Pense no que você quer para o país do futuro. Porque, lamentavelmente, não é este que nós estamos vivendo, que é o país que nós queremos. Então, a democracia, ela permite isso. E, quando alguém tem uma proposta que quer violentar isso, com mudança na Constituição, por exemplo, para quebrar esse equilíbrio, violentar o Poder Judiciário,
tirar os seus poderes, tirar os poderes do Ministério Público. Então nós temos que nos preocupar. Então reflita e não se deixe desrespeitar. Vote de acordo com a sua consciência. Doutor Carlos Nina, então vamos passar para uma área que o senhor bastante é conhecedor e milita, que é a área da justiça. O senhor atuou nos 3 ângulos da nossa justiça. O que o senhor tem a falar? Bom, é verdade, eu tive a oportunidade, eu comecei minha vida na área do direito como advogado. Depois eu, sendo advogado, fui promotor de justiça, porque quando eu passei no concurso, à época você podia exercer a advocacia e ser promotor de justiça também. Tanto é que eu, ainda como promotor de justiça, fui eleito junto com o professor Doroteu para a direção da Ordem dos Advogados. Eu era secretário da Ordem. Depois eu deixei o Ministério Público, fui eleito presidente da Ordem, e depois que eu deixei a presidência da Ordem, deixei a advocacia, passei no concurso para a magistratura. Então é verdade, eu tive o privilégio de ter essa experiência enriquecedora, muito honrosa para mim, tanto no Ministério Público quanto na magistratura. Mas depois eu preferi voltar para a advocacia. Tinha tempo ainda para continuar na magistratura, mas me aposentei como magistrado e voltei para a advocacia, enriquecido com essas experiências da magistratura e do Ministério Público. São 2 instituições importantíssimas, relevantíssimas para a democracia, que foi um dos temas que nós falamos ainda há pouco. Embora com muita dificuldade, essas 2 instituições atravessam dificuldades, limitações, mas têm dado uma grande contribuição para a democracia no país. Então vamos agora focar na OAB Maranhão. Doutor Carlos Nina, vem aí uma nova eleição na ordem, né? E sua visão deste pleito que se avizinha? É também de preocupação, mas de quase sem esperança. Por quê? E aí eu me lembro do professor Miguel Seabra Fagundes, um grande jurista, que eu tive o privilégio de gozar da sua amizade. E quando eu escrevi uma dissertação de mestrado e tive a oportunidade de citá-lo, ele dizia o seguinte: logo após a posse, depois do final do regime militar, após na transferência de poder já para os civis, ele dizia que a Ordem dos Advogados corria o risco de perder o seu rumo. E ele tinha razão, porque a Ordem que, durante o regime militar, que teve uma atuação muito grande no combate às denúncias de tortura, em defesa dos direitos humanos, na prerrogativa dos advogados, e logo em seguida, quando da luta pela Constituinte, que foi até uma proposta que nasceu no Congresso da Ordem em Pernambuco, a Ordem também teve uma atuação muito grande. Então, a Ordem sempre esteve presente na defesa dos interesses da sociedade. Então, essa que é a questão. E a eleição, lamentavelmente, os advogados eles não vão votar em razão de uma proposta, em razão da importância da instituição, de um candidato que esteja comprometido em realmente fazer alguma coisa. Eles vão votar de acordo com aquele que lhe oferecer uma feijoada, que lhe oferecer uma reunião festiva, que lhe prometer alguma coisa nesse sentido. Então, os advogados, eles, de alguma forma, eles representam essa parcela das pessoas que não têm compromisso com as instituições. Lamentavelmente, isso é muito ruim, porque ficam os advogados militantes à mercê das dificuldades que o dia a dia da advocacia apresenta. Era preciso que a Ordem dos Advogados fizesse alguma coisa. Não digo apenas o feijão com arroz. Isso eu devo dizer, por exemplo, o atual presidente, ele tem criado instalações nos órgãos do judiciário, no próprio fórum local, mas não é só isso. A ordem não é só o material.
O artigo 44, inciso 1º do Estatuto dos Advogados, ela tem uma responsabilidade institucional. Então, é uma tristeza que a Ordem dos Advogados, no Brasil inteiro, e eu não estou só falando da seccional do Maranhão, ela no Brasil inteiro, ela ficou totalmente omissa diante de todo esse descalabro que nós temos visto ao longo desses anos. Quando eu digo omissa, porque não adianta fazer uma petição aqui, um manifesto ali, uma declaração aqui, não é isso. A Ordem, ela tem uma capilaridade muito grande, ela deveria ter se mobilizado na defesa de valores da sociedade. Mas ainda bem que a sociedade está despertando e ela mesma está fazendo isso, porque lamentavelmente nem instituições como a Ordem, os sindicatos então se transformaram em cúmplices do poder público. Eles, enganando os seus associados, eles usam os seus associados para que os seus dirigentes se deem bem no poder público. É isso que transformou o sindicato. Lideranças da igreja também. Então, lamentavelmente, é isso que eu vejo, que a pergunta era com relação à Ordem, mas a Ordem é uma dessas instituições que está nesse bolo. Doutor Carlos Nina, ex-presidente da OAB. Bom, na Ordem dos Advogados, eu também tive a oportunidade de cumprir esse papel do advogado, né, como presidente, menos pela minha capacidade, muito mais pelo apoio de colegas advogados que acreditaram na minha proposta. Então, se ainda hoje alguns colegas falam na nossa administração, é menos por mim e muito mais pelo trabalho que fizeram Roque Macatrão, Fernando Castro, o José Caldas Góes, o Eugênio de Freitas, José James Calado, enfim, todo um conselho, Fernando Mendonça, que inclusive hoje é magistrado, várias pessoas que trabalharam conosco, que acreditaram e que faziam a Ordem funcionar, faziam a Ordem estar presente na sociedade. Doutor Carlos Nina, jornalismo. Bom, eu diria que o jornalismo é a minha única, digamos assim, permanência, porque durante todo o tempo, como advogado, como magistrado, como promotor de justiça, eu nunca deixei o jornal. Eu comecei no jornal, levado pelo James Calado, eu tinha 14, 15 anos, por aí assim, fui levado para as oficinas do Jornal Pequeno, então eu conhecia tudo do jornal, desde o linotipo, feito do chumbinho ali, até a paginação, feita com as letras ali, que nós colocávamos os tipos, não é? Nós fazíamos as páginas à mão. Ali, assim, eu aprendi a fazer jornal e comecei a escrever. Depois o Bogeia nos deu uma página e aí nós nunca mais abandonamos o jornal. Então, depois eu tive a oportunidade também de escrever em vários jornais, em praticamente todos os jornais do Maranhão eu já escrevi, continuo escrevendo. Em algumas eu tive coluna permanente, no Jornal Pequeno durante muitos anos, tive página. Depois na Tribuna da Cidadania, com o meu queridíssimo amigo Zé Ribamar Rocha Gomes. Depois fui para a televisão com o meu querido amigo Moreira Serra também, que nos abriu um espaço lá e nós tivemos com o Moreira Serra. E eu devo dizer que o Moreira Serra tem sido um companheiro firme, não só no jornalismo, mas também na advocacia. Ele, durante algumas campanhas da OAB também, ele sempre esteve comigo, nós sempre estivemos juntos. É claro que muitas vezes nós divergimos, tivemos as nossas diferenças, mas graças a Deus a amizade, a relação de amizade, o respeito que eu tenho pelo Moreira Serra estão acima de tudo isso, estão acima de qualquer diferença. Então é por isso que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo Moreira Serra. E eu não poderia deixar de registrar aqui mais uma vez o respeito esse que eu estendo ao Will, a toda a família dele, por esse exemplo de amor que é a dedicação deles ao Guilherme, que eu conheci desde o nascimento. E acho que todos nós aqui no Maranhão, especialmente em São Luís, conhecemos essa luta aguerrida, esse grande amor, esse exemplo de amor do Moreira e da Will. E aqui fica o meu abraço para o Guigui, como costuma chamar o Moreira Serra.
Pronto, tá aí, nota 10, uma belíssima entrevista que meu amigo Edilson Vanderlei fez com o Dr. Carlos Nina. Parabéns pela entrevista. E você, telespectador, telespectadora querida, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Entrevista com Moreira Serra.